Olá para você que nos acompanha aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Frente a Frente. Nós vamos debater hoje manifestações de rua. Nossos convidados, os deputados Thales Barreto, PTB, muito obrigado pela presença, e também o deputado Cimeison Silveira, do PSC. Bom, é o tema que está muito em voga. Aconteceram aquelas manifestações em junho do ano passado. Em janeiro e fevereiro, já algumas pequenas manifestações e, segundo dizem, elas vão voltar. Vão mesmo? O que os senhores acham? Quem gostaria de começar? Primeiramente, eu queria agradecer ao Murilo e todos aí da TV Assembleia por estar me convidando, né? Porque eu estava falando, quero participar do seu programa. Então, nós estamos com o maior prazer estando aqui participando. Com o prazer é todo nosso. Juntamente com o excelente deputado Cimeison, que vem fazendo também um grande trabalho aqui na Assembleia. Mas, principalmente, a gente sabe que essas manifestações são manifestações democráticas importantes, né? No período da Copa das Confederações, um movimento foi muito forte, até iniciado aqui em Goiânia, através do movimento que tinha do Encontro dos Estudantes, algumas manifestações em virtude do transporte público de má qualidade, e isso também já estava planejado no Brasil inteiro, e foi manifestações importantes, né? Eu tenho certeza que o Brasil tirou algo importante dessas manifestações. E agora vem a Copa do Mundo, que é o maior evento, que muitas vezes tinha a população uma expectativa de benefícios em relação à Copa do Mundo, a não ser estádios, né? Ia deixar um legado em segurança, em transporte, em saúde. São várias atuações que seriam importantes, que nós vimos que, infelizmente, esses legados não chegaram à sociedade, ao povo brasileiro, num custo muito alto, que vai vir a Copa do Mundo. Então nós estamos aguardando, apesar que também eu tenho um projeto importante aqui na casa, proibindo o uso de máscaras. Por quê? Porque nós vimos, Murilo, Cimeison, que algumas manifestações, vândalos, bandidos estavam participando daquele movimento democrático importante para o país, utilizando aquilo para saquear patrimônio público, privado, roubar as lojas que estavam próximos aos eventos, que eu tenho certeza que, se acontecer, é importante a própria polícia identificar. Muito bem. Murilo, primeiro também dar aqui os meus cumprimentos ao deputado Thales Barreto, também ao Murilo, ao programa Frente a Frente, todos aos deputados, né? A todos os deputados e aqueles que acompanham, né, a TV Assembleia, que é tão importante. Mas eu acredito, Murilo, que essas manifestações elas retornarão, e não só acredito, como eu torço para que elas de fato voltem. Por quê, deputado? Por quê? Primeiro nós precisamos avaliar o porquê dessas manifestações. Eu entendo que essas manifestações, elas são primeiramente fruto de um modelo político falido no país. Às vezes a gente, foi por causa do passe estudantil, foi por questões da Copa, vai muito além do que isso. Eu creio que a nossa população, ela está cansada do modelo administrativo do país, um modelo que prioriza ações imediatas e ações eleitoreiras, né? Havia-se, o povo brasileiro é um povo apaixonado por futebol, gosta de futebol, mas nós queremos primeiro a saúde, nós queremos primeiro a educação, nós queremos primeiro uma boa gestão do nosso país e dos estados que formam a federação. Então, nessas manifestações, e é interessante porque as manifestações não teve bandeira partidária e não teve quando tentaram colocar, foram expulsos do movimento. Não teve importante dizer bandeira isso, né? partidária e não teve um motivo só. Então, qual é o motivo? O motivo é justamente o modelo falido que nós vivemos. E eu acredito que alguma ação virá a partir do momento que a população continuar se manifestando, pressionando, porque quando pressionaram, você vê, a presidenta desesperou tanto que ela sugeriu um plebiscito. Ela buscou alguma coisa para dar uma resposta, e a partir do momento que as manifestações foram baixando, a coisa também se diluiu. Então eu acredito que o retorno das manifestações é importante, alguma coisa precisa ser feita. O Brasil precisa de reformas urgentes e emergenciais, e não só a política, como foi colocada a presidenta, vamos fazer uma reforma política como se a reforma política fosse resolver o problema do país.
E eu acredito que não é só a reforma política, podemos até falar sobre isso. Eu Claro. creio que existem pelo menos 4 reformas importantíssimas para se fazer. A gente vê em relação ao Pacto Federativo, as injustiças que existem no Brasil, desde a Constituição de 88 principalmente, que a concentração dos recursos praticamente fica no governo federal. 70% dos impostos que nós pagamos, ela concentra no governo federal. E o governo federal, por exemplo, em relação à segurança pública, não tem nenhum tipo de participação. Os outros 15% com os estados e com os municípios. Hoje a grande responsabilidade estão ficando esses 2 órgãos, tanto municipal como estadual. E o governo federal, muitas vezes, que tem os recursos financeiros, não está complementando em relação a isso, né? E é um clamor, né, deputado? É um Segurança clamor pública no Brasil hoje, todo. Nós estávamos até falando, Goiânia demais. hoje, infelizmente, a impunidade prevalece no país, as pessoas estão matando por um celular, por motivos banais, e hoje a insegurança nossa, eu estava falando anteriormente com o Cimeizon, quem conhece os outros países vê tanto que é diferente no Brasil hoje, até a minha esposa para levar um filho na escola, eu mesmo, a gente tem que preocupar porque assaltos estão acontecendo às 9 horas da manhã, às 4 horas da tarde, nas portas das escolas, as pessoas estão, infelizmente, mas é um grande problema que é a impunidade, a polícia muitas vezes prende, infelizmente eles não ficam na cadeia e a pessoa se torna cada vez sentindo mais segura em fazer a bandidagem. Isso é muito ruim. E a população começa a fazer justiça com as próprias mãos. Né? Vimos isso São agora. os justiceiros, Exatamente. entre aspas, né? E isso é uma situação crítica extrema, mas também mostra que a população ela não suporta mais a situação que nós estamos Mas eu vejo, hoje. Mesmo, o motivo da Copa das Confederações e da Copa, que agora a Copa do Mundo, nós tivemos 7 anos para preparar isso. O Goiânia, apesar de não estar na Copa, foi buscado um trabalho e tinha uma expectativa, acho que isso foi muito forte. Quando você vê uns cais, todos sem condições de atender, a insegurança que nós estamos vendo, as escolas com precariedade muito ruins, muito difícil. Então, tinha uma expectativa que a Copa pudesse trazer bons benefícios para a sociedade. Havia essa expectativa. Tanto que a turma colocava no cartaz, padrão FIFA, Padrão né? FIFA. Escola, por exemplo, né? Fora os estádios, infelizmente, nada vai ficar como um marco. Falou-se muito do trem bala do Rio a São Paulo, esse já foi superado. Os trens que iam utilizar, os metrôs, os VLTs nos municípios, por exemplo, Cuiabá que tinha a oportunidade de poder ter o VLT, não vai, a implantação ia fazer uma transformação na mobilidade. Uma transformação até com o modelo da Espanha, como teve as Olimpíadas. Exatamente. E acho que até o Rio está tendo essa transformação, mas em virtude das próprias Olimpíadas de 2016. E existia uma expectativa todo, em geral, para isso. E cometeu um grande erro o Brasil, né? Quando você colocou 12 sedes, tem seleção que vai andar quase 6 mil quilômetros, como a seleção, ficou muito difícil essas estruturas montadas. O Brasil é um país continental, né? Muitas sedes, eu acho que até o próprio governo brasileiro arrependeu dessa situação e não se investiu onde que poderia ser investido, né? E a gente sabe que aqueles estádios que nós tínhamos eram estádios já muito antigos e quando você vai mexer neles, acaba criando uma situação que realmente aumenta o custo ficou muito alto para os estádios e quase passamos uma vergonha que teve uma sede que foi a sede do Atlético Paranaense em Curitiba, quase fica de fora ainda com dificuldades para terminar, que a Copa já agora em junho e a gente viu as dificuldades que estava tendo. Então, nem os próprios estádios inteiros ainda não conseguimos terminar. Então, é um problema muito sério. Mas a indignação da sociedade, do povo brasileiro, que o Cimeizon falou, Murilo, é muito forte. Tínhamos realmente, e o Brasil cresceu, mas não cresceu. O Brasil melhorou, mas não melhorou. Engraçado isso, né? Parece um paradoxo. Um paradoxo, porque todo mundo esperava muito mais disso, né? Esperava que nós vamos ser a sexta economia do mundo, mas que nós pudéssemos ter estruturas melhores, asfaltos melhores, e aí quando veio melhores. O índice do Brasil na educação, aí, nós estamos lá na lanterna da lanterna. Passamos vergonha, infelizmente. Deputado Cimeizon, essas manifestações de rua, qual foi o sentimento que os deputados estaduais aqui da casa tiveram? O que os senhores ouviram dessas manifestações? Olha, toda sorte de colocações, né? Eu acho que a classe política no Brasil, aí todos, o parlamento, os executivos, toda a classe política, ela foi, através dessas manifestações, ela foi colocada em xeque, né? O senhor pensa assim? Eu penso assim. E eu penso que nós ainda estamos em xeque. Até porque, eu já falei isso inclusive na tribuna da Assembleia, a classe política ainda não conseguiu dar a resposta
que a população clamou nas ruas. Nós ainda não conseguimos. Será que já conseguiu ouvir, entender? Olha, eu acredito que nós ainda estamos muito distante de poder dar uma resposta satisfatória. Por quê? Veja só o que aconteceu em todo esse processo. A população foi à rua, deixou claro, nós não suportamos mais esse modelo. As casas legislativas, o governo, os executivos, os estados, e eu falo uma coisa, a própria presidenta, porque quem tem que puxar as grandes reformas precisa ser o executivo e precisa ser a nível federal. A presidenta Dilma, ela teve uma oportunidade única que talvez ela não tenha novamente, porque no momento da crise, se ela de fato quisesse fazer as reformas que o país precisava, ela teria da população a carta branca para fazer e peitar quem tivesse que fazer, o que tivesse que fazer e quem tivesse que peitar. Por que você acha que ela não fez? Ela teve a oportunidade nas mãos, a população deu a ela a chave, falou, faça o que o país precisa que seja feito. Mas eu vejo assim... E ela, só concluindo, e ela não fez, e o país precisa deixou e continua passar, precisando, né? Deixou o bonde passar, é por isso que eu acho que essas manifestações precisam retornar, porque o país precisa passar por uma reforma ampla, precisa passar por uma reforma política, sim. Nós precisamos mudar o nosso modelo político, nós precisamos partir para uma política mais efetiva, mais prática, nós precisamos acabar com essa farra de coligações, acabar com essa forma de se fazer política por barganha. Uma reforma política é importante, mas ela sozinha não vai resolver o problema do país. Nós precisamos passar por uma reforma administrativa. A máquina administrativa no país ela é extremamente pesada e injusta. Nós precisamos passar por uma reforma no nosso judiciário, as leis não funcionam, não são aplicadas. Uma reforma tributária, o deputado falou aqui, não se cabe mais um modelo no Brasil onde o governo federal fica com 70% da arrecadação. Isso há 10 anos atrás era em torno de 36%, 38%, hoje é 70%. Os municípios falidos, quase os dobrou, estados né? falidos, esse modelo já não cabe mais. Então, nós precisamos passar por uma reforma profunda e elas precisam ser juntas, porque uma depende da outra. A reforma política precisa vir junto com as outras reformas, a tributária, a judiciária, a administrativa, porque uma depende da outra. Então, não é a reforma política, eu não vendo essa ilusão de que a reforma política vai resolver o problema do país. Não vai. Não vai. O que se ensaiou foi uma reforma política e a reforma política que está apresentada, ela atende apenas os anseios dos partidos, ela não atende os anseios da população. Então nós precisamos repensar, eu acho que as manifestações precisam retornar, o país precisa ser passado a limpo e eu acho que a presidenta Dilma deixou de dar uma resposta em um momento que o país precisava muito de um estadista que pudesse fazer as ações que o país precisava. Deputado Thales Barreto, o senhor concorda que a classe política foi colocada em xeque com as manifestações de rua ou não? Eu não generalizo, né? Eu acho que hoje nós temos grandes políticos no Brasil. E como antigamente a gente não criticava tanto os políticos e hoje a própria democracia faz isso, como também a crítica em cima dos médicos no Brasil hoje, dos engenheiros, do educador, dos professores, dos jornalistas. Então, com a democratização, eu acho que isso cresceu, evidentemente a classe política ficou mais exposta, né? Até pela sua função. Mas eu vejo que houve uma evolução também em relação a isso. Eu não tenho dúvida, mas eu coloco, Simeão, que alguns países passaram por isso também. A gente vê, por exemplo, na Ucrânia, Kiev passando por modificações... A democracia é nova ainda, né? Exatamente, mas você vê um manifesto popular, a participação, apesar de, a partir do momento que você tem perdas, mortes, é ruim. Mas é muito turbulento. Muito turbulento. Mas a gente vê também uma própria Venezuela agora, com medidas importantes da própria sociedade contra um modelo que já ultrapassado, o modelo antigo Chávez, né? De Hugo Chávez agora com Maduro. Então, a gente vê uma evolução, mas eu acho que até pela característica do nosso povo, as reivindicações, elas são importantes de vir até para sentir. E acho que a classe política, ela conseguiu, de certa forma, eu não vou falar entender na íntegra, se tivesse, mas pelo menos sentiu. Eu acho que esse choque foi importante. A sociedade, ela não aceita da forma que aceitava
anteriormente as ações, principalmente as ações políticas de corrupção, de irregularidades, da forma de intervir em cima de situações pelo poder do excesso. Então, eu vejo que houve uma evolução bacana, mas eu acho que dentro de um contexto geral tem muito a ser evoluído. As manifestações ainda, talvez elas não vão ser da mesma característica que foram as manifestações do ano passado. Como que serão, deputado? Eu acho que aquela foi muito natural, aquela foi do povo, espontânea. Surgiu naturalmente. Surgiu naturalmente. Eu acho que se vier uma manifestação agora, ela é uma manifestação um pouco mais politizada também. Eu acredito que a participação de segmentos vão ser mais fortes. E não sei se vai ter o clamor popular. As pessoas também ficaram com medo de algumas atuações que houveram. Então, muita gente tem medo de participar, porque a gente viu, por exemplo, nós vimos agora manifestações pequenas, mas que teve mortes até de jornalistas. Exatamente, aquele cinegrafista da Band, né? Da Band, e foi notícia no mundo inteiro. E isso também inibe muitas ações em relação a isso. Com uma repercussão negativa para o país. Muito negativa. E teve vários manifestos que partiram de um bom senso e foram manifestos agressivos, né? Ali você vê destruição do patrimônio privado, pessoas que não têm nada a ver com a situação e de repente tiveram seu patrimônio, lojas saqueadas, comerciantes que tiveram seus bens roubados. Aí você pega, por exemplo, várias situações que eu acho que talvez ela possa ser manifestações um pouco mais politizadas, com segmentos maiores, mas aquela naturalidade. Mas eu acho que para nós que somos agentes políticos, estamos iniciando uma carreira da vida pública, assim mesmo, eu tenho convicção que a gente também tem que tirar muito isso em cima das nossas ações, né? Em cima dos nossos atos. Hoje, o parlamentar, ele acaba sendo, eu pelo menos eu atuo muito nos municípios, eu sou extremamente municipalista, sou filho do interior, tenho minhas bases também no interior, mas tem que ser mais do que isso, né? Antigamente um deputado federal ia para a tribuna, falava, parava o país. Hoje não, hoje o bom deputado é aquele que consegue tirar mais emendas, ele vira quase um despachante. Então, hoje ele vai falar na tribuna, desliga a televisão. Desliga a televisão. Mas eu acho que é um momento importante que nós vamos estar passando agora em 2014. O senhor acha, concorda com o deputado Thales Barreto ou não, que as manifestações de 2014 serão diferentes em função de que no ano passado elas aconteceram muito de forma natural? Olha, eu acho que elas retornarão ainda esse ano de uma forma ainda espontânea. Porque hoje nós temos a facilidade da comunicação, hoje ela é impressionante. Hoje nós não podemos mais falar do monopólio da comunicação, porque hoje as redes sociais é totalmente popular. Nós sabemos que hoje no Brasil, há pouco tempo no Brasil, se existia o monopólio da notícia. Hoje eu já não vejo tanto assim, porque as ferramentas elas estão mais democráticas, principalmente com as redes sociais. Então, a partir do momento que existe uma notícia que a própria população já desmente ou coloca em xeque aquilo ali, e isso dá à população também um movimento de articulação muito grande. Nós vimos que essas manifestações, a maioria delas foram resultado de ações que não foram feitas pela grande mídia. Foi feita justamente pelas redes sociais, pelos movimentos, né? E esses movimentos estão vivos ainda. E tudo que está acontecendo, hoje foi interessante, porque hoje mesmo saiu uma pesquisa. Quando se lançou a perspectiva da Copa no Brasil, havia-se uma aprovação da população de quase 80% de que a Copa viesse para o Brasil. Hoje, com os resultados, elevados gastos públicos, as obras que foram prometidas não foram feitas, a população vendo que não ficará um legado, essa aprovação já caiu para 50%, e eu acredito que no momento da Copa vai estar, ou seja, mais da metade da população não acolherá, não aprova a Copa no Brasil, porque a população ela está sedenta muito mais por uma boa administração, para que de fato haja saúde, haja segurança, haja educação, do que a velha política, né, do pão e circo. A população já não aceita isso mais. Então eu creio que esses movimentos voltem, eu creio que essas ferramentas populares e sociais darão novamente um caráter a essas manifestações, não político ou administrativo, mas muito natural. Muito bem, senhores, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com o programa Frente a Frente, discutindo as manifestações de rua. Fique ligado.
CVV, a linha da vida. Muita gente pensa que o mosquito da dengue gosta de água suja e parada, né? Errado. Ele gosta da mesma água limpa que a gente gosta. Para evitar a dengue, uma doença que pode levar até mesmo à morte, a gente tem que manter sempre fechadas as caixas d'água ou cisternas. Aqui eu tô fazendo isso. Agora, se o meu vizinho aqui de trás não fizer o mesmo sempre, o mosquito que nasce lá pode trazer a doença, a dengue, aqui, para minha casa. Bebida e direção juntas. Uma mistura estupidamente gelada. Não dirigir quando beber. Esse é o código. Muito bem, voltamos então com o programa Frente a Frente aqui na TV Assembleia. Estamos debatendo as manifestações de rua. Nossos convidados, os deputados Thales Barreto, PTB, e Cimeison Silveira, do PSC. O senhor tem um projeto aqui na casa que determina que manifestantes não devam usar máscaras. Algumas pessoas estavam se escondendo nessas máscaras? Sem dúvida nenhuma, principalmente aquelas manifestações que nós vimos no eixo Rio-São Paulo, vários manifestantes que estavam aí, na realidade não são nem manifestantes, né? São vândalos, são bandidos que filtravam no meio das manifestações com máscaras e estavam ali saqueando, batendo, agredindo pessoas, policiais, e a própria polícia tinha dificuldades de poder identificar esses membros que estavam infiltrados. Bandidos, eu coloco aqui como bandidos. Eu acho que a manifestação é legítima, o povo tem que ir para as ruas, que se sente necessário reivindicar mais saúde, mais educação, melhor qualidade do transporte. Agora, a partir do momento que essas manifestações partem para agressões, passa para destruição do patrimônio público, privado, passa para saques, ela perde o sentido. Eu acho que ela perde até o apoio da própria sociedade, né? Eu acredito que essa é a medida importante que a gente possa estar colocando até para legitimar quem está querendo manifestar de forma tranquila, pacífica e reivindicar o que você acha necessário para melhorar no seu estado, na sua cidade, no seu país. Deputado Cimeison, esse projeto, qual é a leitura que o senhor faz? O senhor concorda, o senhor discorda? Qual é a posição que o senhor tem, especificamente desse? Terá o meu voto favorável. Eu acho que sou um grande defensor das manifestações, acho que elas são legítimas e importantes para a sociedade, mas eu entendo que toda perca da razão e quando se parte para qualquer tipo de agressão, destruição do patrimônio, seja público ou privado, se perde a razão, né? Qualquer manifestação perde o sentido de ser a partir do momento que entra qualquer tipo de depredação. Eu acho que as revoluções que causaram grande repercussão social, eu gosto muito de algumas transformações sociais, por exemplo, promovidas nos Estados Unidos por Martin Luther King, o próprio Gandhi. Foram manifestações que promoveram profundas transformações sociais sem nenhum tipo de violência. Eu acho que a violência ela é o resultado da falta de diálogo, da falta de pensamento com relação a poder dialogar e poder buscar alguma transformação. Então, onde entra o braço e entra a força, se perdeu todo tipo de razão. Então, eu sou um defensor, votarei com o deputado Thales. Eu acho que as manifestações são importantes, mas onde entra a violência, se perde a razão e se perde o sentido de qualquer manifestação. Senhores, alguns críticos dizem que alguns manifestantes vão às manifestações e não sabem nem por que estão manifestando. Os senhores acham que é isso mesmo ou não? A oba acontece, né? Como acontece também naqueles torcidas organizadas. Não torce para o time, mas quer estar na bagunça. Acontece mesmo, né? A gente vê. E outros são remunerados para estar presente também, né? A gente sabe que tem alguns... Isso veio à tona agora no caso do cinegrafista da Band, que morreu, o senhor citou no bloco anterior. Exatamente. Que a gente viu ali da forma que estava sendo direcionada até por um partido político, né? Infelizmente, por um vereador, né? Um deputado, se não me engano. E ele negou, Ele negou, mas os indícios estavam muito claros dessa participação e do incentivo. Lógico que ele não incentivou para poder ter acontecido ocorrido aquele incidente, né? Ou aquele acidente. Mas que tinha participação de recursos para poder... Recursos muitas vezes está público, né? O cara coloca dentro do seu gabinete, põe para fazer manifestos. Mas eu vejo, Murilo, tranquilamente que as manifestações no Brasil, a forma que está sendo conduzida, a forma que tem, é importante para o país.
O país cresceu a partir do ano que vem, do ano passado para esse ano, e se tiver manifestações, se o povo mostrar sua indignação, com certeza também ele vai melhorar. Eu acho que é um processo evolutivo, é um processo também graduado, aos tempos, vai melhorando. Eu acho que essa busca é importante para todos nós. O senhor acha que tem alguns que participam ali sem ao menos saber o que está acontecendo ali? Eu acho, mas eu vejo da seguinte forma. É melhor estarem lá do que estarem parados. Qualquer ato que você faz, que você está buscando algum benefício para si, mesmo que você esteja ali sem saber. Isso foi interessante que nas manifestações anteriores teve muito disso. Muita gente que foi lá simplesmente porque queria estar no movimento, né, e porque queriam de fato um Brasil melhor, né? Então muitos estavam ali e realmente não tinham uma bandeira ou partidário de uma causa, mas queriam um Brasil melhor. Então é melhor, na minha opinião, você ir para uma ação dessa pacífica, estar ali e de alguma forma poder, mesmo que seja com a sua presença ali, falar eu quero um Brasil melhor, do que estar lá em casa vendo um programa qualquer e não lutando por uma causa. Eu acho que toda pessoa tem que ter uma causa pela qual dedicar a sua vida, né? Eu acho que a causa, ela nos leva a viver de uma forma mais digna. Então, as pessoas precisam buscar uma causa, e o Brasil é uma grande causa. Eu acho que nós precisamos lutar pelo país, eu acho que os jovens estão se despertando para isso, estão indo para as ruas. Não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui, mas eu quero um país melhor, né? Eu acho que isso é importante, é um jeito de também expor e falar eu quero que o meu país seja melhor. Eu trouxe à tona esse assunto para o debate porque muitos estavam contrários à PEC 33 e boa parte dos que estavam contrários à PEC 33 nem sabiam o que significava a PEC 33. Isso aconteceu muito, não tenho dúvida disso. E aí? Aí entra não, a mas questão, igual ele colocou, eu concordo com o Cimeison, uma avaliação dele, uma avaliação interessante, mas ele sentiu um calor, uma energia que tinha que ter mudança, tinha que ter a participação, a investigação do Ministério Público, a atuação do Ministério Público sem pedir permissões a terceiros, a atuação dele. Então eu acho que isso é importante na forma de manifesto. Agora, muitos que estavam lá, mas que entenderam até a causa dentro das manifestações, perfeito. Mas tinha muitos que não queriam saber e utilizavam aquilo para o vandalismo. Isso que é ruim, né? Aquele que falava, vai ter manifestação, eu vou para lá que vai ser a oportunidade de eu ter um sapato novo, eu vou roubar lá, eu vou saquear, eu vou destruir. O cara já vai com a mente e já vai com tijolo, já vai com a bomba, já vai com algum artefato para poder destruir alguma coisa. Ali eu não sinto que ele está agregando nada. Ali está assim com objetivo até pessoal. E isso ocorreu em várias manifestações. Está ali no meio da multidão, deputado? Mas eu acho que isso é uma grande minoria, né? Aqueles que aproveitam da situação, e isso está em toda a sociedade. Gente que se aproveita de movimentos para tentar causar algum dano. E também, às vezes, até aquela ideologia extremista de que precisa, através da quebradeira, da destruição. Existe também uma ideologia em cima disso, né? Eu não acredito nessa ideologia, agora tem aqueles que acreditam. E eu acho que tudo aquilo que você faz, que traz algum dano às pessoas, ao patrimônio, é crime, né? É crime. Então, o criminoso tem que ser tratado como criminoso. E o manifestante de bem ali tem que ser Mas mesmo sendo a minoria, praticamente todas as manifestações no Brasil inteiro, no final delas, estavam terminando em pancadaria, em destruição, em agressão, em combate, o enfrentamento da polícia militar. Então, muitos vândalos acabam também, mesmo sendo minoria, motivavam algum tipo de agressão. Nós vimos muitos policiais civis trabalhando, sendo agredidos, sendo machucados, indo para o hospital em virtude de pedras, rojões. Então a gente viu também, e quase todos, infelizmente, terminaram. Então, a partir do momento, por exemplo, que a gente estiver tirando a máscara, que ele possa identificar também. Você quer fazer a manifestação, mesmo aqueles extremistas que têm como causa política, ideologia política, que ele possa identificar também da sua baderna. Mas que fique claro, mesmo que eu tenha uma ideologia, eu não posso cometer um crime. Exatamente. Então, aqueles que têm ideologia, eu respeito qualquer ideologia, mas crime tem que ser punido. E essa questão de aglomeramento de pessoas, qualquer manifestação, ação ou aglomeração está sujeita a isso. Você vê uma cena como foi agora no último jogo Goiás e Vila Nova. Eu vi uma capa de jornal onde um cidadão está dando uma pesada. Olha a falta de respeito, em um policial, né?
Aquilo ali para mim é o escárnio total com relação à falência do sistema político. Isso é impunidade. Ali merecia uma punição exemplar. Ali é né? impunidade, ali mostra a impunidade. Posso agredir que comigo não acontece nada. A impunidade traz essa... É por isso que a gente está falando aqui das reformas. É necessário que se faça uma reforma judiciária nesse país forte. São pelo menos 4 reformas fundamentais, porque o país hoje ele passa por um momento, a justiça não funciona, as leis não funcionam, elas não são aplicadas, a pessoa, é triste ver uma cena daquela, capa de jornal, o cidadão com a cara estampada ali, dando uma pesada no rosto de um policial, no outro dia ela está na rua. É isso que deixa a sociedade indignada. É por isso que surgem os justiceiros. Aí o cara vê uma situação dessa, poxa, um cara está dando uma pesada num policial e amanhã ele está na rua, então não existe segurança, eu vou fazer com as minhas mãos. É um crime também, né? Mas é uma situação extrema que a nossa sociedade brasileira está passando e o país precisa, né, através dessas manifestações, trazer esse sentimento público para pressionar, né, os governos e a classe política a tomar as atitudes que o país precisa e merece. Senhores, com a permissão, gostaria de provocá-los, no bom sentido. Se os senhores pudessem escrever uma palavra, uma frase, num cartaz, numa faixa, de uma manifestação de rua, o que o senhor escreveria, por exemplo? O que eu escreveria numa transformação? Numa faixa, num cartaz, como se o senhor fosse um manifestante. O que o senhor pediria hoje para o Brasil? Que venha um novo Brasil. Nós precisamos de um país passado a limpo, né? Precisamos de um país novo, com as reformas feitas, com a reforma política, com a reforma tributária, com a reforma administrativa, com a reforma do judiciário. Nós precisamos de um novo Brasil. Então que venha um novo Brasil. Que venha um novo Brasil. Deputado Thales Barreto. Eu tenho, Murilo, assim, para mim, a minha indignação é tão forte em relação a isso, até quando eu era secretário de Estado, na época que eu presidia a AGEL, tive essa oportunidade, e eu vi um Brasil que não pune os seus infratores, um país da impunidade. Então, minha maior indignação hoje, com tudo que acontece no Brasil, a impunidade prevalece. Os bandidos hoje tomaram conta de tudo, então que o Brasil possa punir os seus infratores, que as pessoas tenham medo da justiça, que tenham medo da polícia. Como é triste, você mesmo falou ali, de uma agressão a um policial. O cara está trabalhando, a pessoa não tem medo mais. Todo mundo faz o que tem vontade de fazer. Se mata hoje por um celular, por R$2. R$5. Hoje não tem mais sentido. Os infratores hoje não têm medo do judiciário, não tem medo das pessoas, da autoridade responsável. Isso é muito ruim. E eu queria muito que o Brasil pudesse realmente punir seus infratores. Eu acho que isso, nós teríamos um Brasil melhor em todos os pontos. Qual seria a frase, então? Eu gostaria do país, que o país fosse punir os infratores. Posso sugerir? Pode, por Punição favor. exemplar. Punição exemplar, que seja uma referência para nós na América do Sul, na América Latina, que a gente possa realmente ter essa vontade, saber a certeza que amanhã nós que buscamos fazer o bem, eu me coloco nisso muito forte, mas que os infratores possam ser punidos no Brasil. Ou de repente, impunidade nunca mais, né? Impunidade nunca mais. Esse parece que ficou melhor pela tese que o senhor está levantando aí, né? Senhores, esse é o momento onde cada um vai fazer uma de repórter aqui, de jornalista, cada um vai fazer uma pergunta um ao outro. Eu gostaria de saber quem quer começar. Eu começo perguntando. O deputado Simejon sempre, desde que chegou à Assembleia, sempre foi um deputado muito atuante. Eu acho que ele vem desde a Câmara Municipal. E um deputado que sempre busca debater as matérias importantes, nunca fugiu do debate. Ele é um deputado bem atuante. Eu tenho até uma admiração pelo deputado, pela postura que ele tem na casa, seja nas comissões, seja dentro do plenário. É uma forma muito forte. Mas tem uma diferença. O deputado, desde que o senhor assumiu, o senhor sente que o senhor tem cumprido o seu dever, o senhor está dentro das expectativas que o senhor tinha em assumir a Assembleia, o senhor vê que o senhor pode ajudar mais, não pode? O que é que o senhor está sentindo nesse período que o senhor assumiu a Assembleia? Olha, deputado Thales, eu creio que nós, né, como deputados,
Vossa Excelência também é um deputado de muita ação, né? Nós entramos na vida pública sempre com o desejo de poder contribuir, seja com o nosso município, seja com a nossa população, de querer fazer a política prática. Eu sempre disse isso, eu quero ser um político prático. Infelizmente a gente se debate contra um modelo, contra muita burocracia, e na política as coisas não são rápidas, né? E normalmente isso nos frustra um pouco, né? De não ver as coisas acontecendo da forma que nós gostaríamos que acontecesse. Existe um sistema, existe um modelo burocrático e nós estamos nele, né? Por mais que a gente queira mudança, nós estamos nesse modelo. Mas eu tenho, assim, deputado, dentro das minhas condições, do que é possível, seja através de projetos de lei, eu sempre busco fazer projetos de lei que possa trazer alguma ação prática, né, real para a sociedade. Eu tenho buscado fazer essa parte da política prática, né? E eu me sinto um privilegiado, a verdade é essa, poder exercer um mandato, poder ter recebido de grande parte da população um voto de confiança. Isso é um privilégio muito grande. Então, por mais que a gente se esbarre em algumas dificuldades, eu me sinto privilegiado, quero sempre tentar fazer uma política prática, né? Uma política de resultados. Esse é o nosso objetivo. Eu me sinto satisfeito hoje de ser um parlamentar, de ser um deputado. Eu sou um deputado de oposição, Vossa Excelência é um deputado de base, mas sempre buscando fazer uma política prática, né? Então eu acredito que eu tenho conseguido, dentro das possibilidades que temos, exercer uma política que traga algum resultado prático. Mas Tudo bem. Não, mas é importante, sabe? Réplica, é? 12, né? Para prefeito de Goiânia. O senhor disputa a eleição em 2016? É difícil a gente falar. Mas está né? nos planejamentos. Deixa eu ajudar, ele já está até saindo do tema, né? Mas tudo bem. Não, mas é importante, sabe, para mim. Eu falo o seguinte, eu tenho um sonho, eu sou movido por sonhos e por ideais, né? Eu tenho um grande objetivo na minha vida, que é um dia ser prefeito de Goiânia. Não sei se isso vai ser em 2016, se vai ser mais para frente. Um dia eu espero conseguir ser prefeito de Goiânia. Agora, o tempo, se eu vou conseguir, porque é isso, Vossa Excelência sabe que para ser candidato a um cargo majoritário passa por muitos processos, por articulações. Eu vou tentar, né? Não sei se vou conseguir, mas eu espero um dia poder contribuir com a minha cidade junto à Prefeitura de Goiânia. Muito bem, deputado. Agora é a vez do senhor dirigir uma pergunta ao deputado Thales Barreto. Deputado Thales, nós convivemos aqui, né, no dia a dia, e Vossa Excelência também tem feito um trabalho expressivo como parlamentar e tem a minha admiração, os projetos do senhor têm sido sempre relevantes, inclusive foi citado um aqui que terá o meu apoio. Agora nós estamos falando com relação aos protestos, né, tudo aquilo que aconteceu no país e ainda deve continuar acontecendo, e nós estamos também em um ano eleitoral, né? E creio que também Vossa Excelência disputará no processo eleitoral a reeleição. E você acha que esses manifestos, essas ações, de alguma forma vão influenciar na escolha do eleitor nesse ano? Ou você crê que a influência desses manifestos diretamente na escolha da população não terá muito? Deputado, eu vejo que ela pode influenciar um pouco na majoritária, seja para presidente, para governo, ela pode até, principalmente aonde a Copa está sendo realizada, né? O governo federal num contexto geral e nos estados onde a Copa, por exemplo, nós tivemos o Cabral no Rio de Janeiro com índice de popularidade muito baixo em virtude de tudo que aconteceu em relação ao Maracanã e as dificuldades que houveram no Rio de Janeiro. Mas num contexto geral parlamentar é engraçado, na hora que você chega na pesquisa, na qualitativa, você fala o seguinte, como é que você acha os deputados estaduais? Todo mundo faz críticas, mas aí chega no seu eleitorado ou perto da sua igreja, como é que é a atuação do deputado Cimeison? Não, a atuação do deputado Cimeison é muito bom. Ah, como é que está o Valcenor em Lusiânia? Não, o deputado Valcenor é muito bom. Como é que é o Thales na região do Vale, São Patrício? Eu falo da minha cidade de Séries, Renápolis, Rialma, na região. Né? Aí você tem, porque lá tem serviços prestados. Lá a população reconhece quando você cita o nome, mas quando você fala do político, aí ela distancia. Então eu acredito que nos espaços majoritários ela pode ter um reflexo, mas dentro do Estado, uma postura regionalizada e quando tem seu nome, o seu trabalho, ele acaba tendo uma diminuição, a renovação. Nós aqui, por exemplo, eu estava fazendo um cálculo, eu acredito que já tem 50% de renovação que nós vamos ter automaticamente na Assembleia.
porque alguns ganharam a eleição para prefeito, outros ganharam, foram para o Tribunal de Contas, outros não vão disputar a eleição, outros vão ser candidatos a deputados federais. Então a renovação na própria casa, seja da oposição, seja da situação, ela já vai ser grande. E o parlamentar hoje, seja de oposição ou de situação, ele acaba tendo um serviço prestado, ele acaba tendo uma atuação junto aos seus municípios, junto à sua base, junto ao seu segmento, e isso fortalece, acaba tendo um fortalecimento. Nós lutamos muito para poder conquistar uma vaga aqui hoje. Não é simples. Eu acho que a primeira reforma que tem que ver é política, porque infelizmente não justifica disputar a eleição da forma que está hoje. Ela está inviável para qualquer um, o custo de uma eleição. O eleitor também tem uma participação muito forte nessa forma ruim de disputar. O eleitor muitas vezes, eu não falo num contexto, não estou generalizando, mas grande parte, as lideranças partiram a cobrar valores absurdos. Não justifica. Gente que não tem família rica, não tem segmento de paterno, de tios, outras coisas, mas na realidade acaba ficando muito cara, né? Mas eu vejo que quando a gente atua, busca, tem serviço prestado, tem atuação na presença, busca solucionar situações importantes para a sua região, para os seus municípios, pela sua associação, seja o seu segmento, eu acho que aí nós temos um resultado favorável. Eu vejo que, eu acredito muito, no meu primeiro mandato também, eu faço política com muita satisfação, eu tenho alegria de ser parlamentar, eu tenho satisfação, eu falo como eu busco, como eu acho importante no dia que você leva o benefício a quem precisa ajudar e ajuda quem precisa ser ajudado. Isso também dá uma gratidão. Eu só disputei a eleição quando eu fui secretário, eu vi como eu poderia ajudar as pessoas e acho que a vida pública me proporcionou estar ajudando. Então, aonde que a gente vai, a satisfação é imensa, a luta, a briga, a disputa, mas assim, de poder ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas, né? Não é um indivíduo em si, mas uma sociedade, a comunidade. Então, isso é prazeroso. E acho que dentro da sua pergunta, pode haver, mas eu não acredito no parlamento essa inovação, por ser novidade, e novidade vai ser melhor. E muita gente, as pessoas também têm medo de novidades, isso é fato, né? Eu acho que o nosso parlamento aqui tem um crescimento, eu vejo um parlamento hoje, de certa forma, qualificado hoje, por todas as crises que nós temos, mas nós sabemos que tem muita gente preparada que está aqui hoje dentro da Assembleia Legislativa e muitos também vão estar voltando, porque vai ter uma renovação automática em relação a isso. Então eu acredito também na nossa eleição, de buscar, vamos trabalhar para isso. A eleição é muito difícil, é uma caixinha de surpresa, mas eu não duvido também que uma manifestação possa dar uma indignação das pessoas que já estão atuando, mas nós somos parlamentares de primeiro mandato na Assembleia, vejo que nós temos tudo para crescer e mostrar trabalho e serviço. Eu muito concordo, bem. Até concordo, fiz a pergunta e concordo com a colocação. Acho que as transformações, a influência será muito com relação ao executivo. Acho que as proporcionais é um voto mais arraigado e é difícil, eu vejo que exatamente como colocou o deputado Thales. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Frente a Frente, que debateu as manifestações de rua. Deputado Cimeisa Silveira, PSC, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Murilo, um abraço a todos aqueles que acompanham a TV Assembleia. Ok, muito obrigado. Deputado Thales Barreto, finalmente, né? Muito obrigado pela presença. Agradeço, obrigado pela participação aqui no nosso Frente a Frente, viu? Beleza, obrigado. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Muito obrigado por sua companhia e até nosso próximo Frente a Frente.